E quais são os sinais de ataques espirituais no sonho? Tem vários, né? Então, por exemplo, tem coisas, como eu disse, tá? Vamos lá, repetindo aqui para o pessoal ouvir. Existem coisas que são fisiológicas, coisas que são psicológicas e coisas que são espirituais. Às vezes é tudo junto e misturado. Mas, por exemplo, ataques espirituais nos sonhos. Paralisia do sono. Não vem me falar, a paralisia do sono, pastor, é algo somático, queridos. Olha, tem vários experimentos científicos e olha só, a maioria aqui que está nos assistindo já teve paralisia do sono, é aquela sensação de estar sendo enforcado. E olha, quem tem visão espiritual vê a entidade do lado enforcando ela, às vezes em cima dela. É aquela sensação, já teve isso? Sim. Você querer se mexer e você não consegue. Eu já tive essas experiências. Eu já tive algumas vezes e eu só consegui se mexer quando eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Isso mesmo. Ou seja, era espiritual. E eu já tive experiência assim também, de eu querer me mexer, eu falava assim, em nome de Jesus. E eu escutava o bafo e o rosnar do bicho. Nos meus ouvidos. Por quê? Estava furioso. E eu falava, se vir quente eu tô fervendo. Entende? Por quê? Porque eu sabia que eu estava ali, né, tinha uma batalha e tal, mas a paralisia dos sonos é um dos ataques espirituais que é muito comum nessa questão aí do sono. A pessoa tem um ataque, uma paralisia, e aí, quando você tem uma questão dessa, por algum motivo, que às vezes até a gente desconhece, mas podem ser ataques, situações que vêm contra você, repreenda em nome de Jesus, começa a dar uma ordem, um comando, mesmo nos sonhos, porque esses sonhos são lúcidos, vívidos, né? Você sente ali aquela situação, inclusive fisiologicamente, é algo espiritual, mas você está sentindo ali. Você está sendo sufocado de alguma forma, né? Começa a repreender, porque certamente o Senhor te visitará nessa situação. Além de sufocado, você entra em desespero, porque você tenta se mover e você percebe que você não consegue mexer braços, pernas, nem nada. Há um sufoco espiritual. Isso aconteceu comigo quando eu estava morando em Santos. Eu estava congregando em uma igreja lá no Morro do José Menino, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, e todo sábado eu fazia o plantão do socorro espiritual. Eu ficava na igreja o dia todo, em propósito de jejum, atendendo os irmãos, orando, fazendo culto e trabalhando com libertação. Aí teve um dia que me chamaram para orar por um irmão que estava acamado, totalmente debilitado. Eu fui lá, orei pelo irmão, abençoei a vida dele, determinei cura na autoridade do nome de Jesus e voltei para casa, né? Quando eu volto, e eu deito para descansar um pouquinho para ir para o culto à noite, de repente eu adormeço. Eu não dormi porque eu tinha acabado de deitar. Eu adormeço e eu sinto... Não vi. Eu só senti que tinha algo tentando me sufocar de todas as formas. E eu tentava me mexer e eu não conseguia. Tentava mexer e não conseguia. E eu gritei. Mas o grito não saía nenhuma voz e tal. E aí eu comecei a repreender. Tá repreendido, em nome de Jesus, tá repreendido. Mas também não saía a voz. Aí, de repente, algo veio sobre mim e falou, grita pelo sangue. Aí eu comecei, sangue de Jesus tem poder. Não saía a voz. Era só de forma mental, sangue de Jesus tem poder. Sim. Quando saiu a voz, saiu rasgado, com todo o barulho possível. Sangue de Jesus tem poder. E aí eu tive aquela sensação que algo levou este ser que estava tentando me sufocar para o lado de fora. E aí eu reagi, entendeu? Então, mas é o que você está falando, né? Pode ser até o território também, sabia? Às vezes você vai dormir fora, num local que você desconhece, e ali tem algo espiritual, territorial, e aí o inimigo vem contra. Detalhe, nesse dia eu ouvi ele dizer assim, ó, o que é que você está fazendo aqui? Sim. Detalhe. Agora, outra coisa, a gente está falando de paralisia. Outra coisa aqui interessante também. Masturbação sonambulista. Hã? Não. Masturbação sonambulista. Por quê? É muito comum, infelizmente, tem pessoas que se masturbam à noite dormindo. Mas aí é ejaculação noturna normal, não é? Tem coisa que é ejaculação noturna normal. Poluição noturna. Poluição noturna, ou é chamado de hemurese, né? Mas não é nesse caso. Exemplo, eu já peguei um caso de um apóstolo... Calma aí. O que o senhor está falando é que a pessoa chega mesmo a se masturbar dormindo. Qual é o nome que você falou? É masturbação sonambulista. Continua o apóstolo. Já peguei um caso de um apóstolo, há muitos anos atrás, eu dei um curso na internet chamado A Batalha Espiritual na Sexualidade, e ele veio compartilhar comigo o que tinha acontecido com ele um dia antes. Ele falou assim para mim, pastor, eu estava
num culto maravilhoso anteontem. Foi tremendo, Deus me usou outras pessoas lá. Mas à noite, olha o sonho que ele teve. Olha o sonho. Ele teve um sonho que ele via mulheres, assim, umas 7 mulheres lindíssimas, como ele nunca viu no planeta Terra. Cada um de um cabelo diferente, mas o fenotipo era de mulher mesmo, mas era uma afeição, assim, de uma beleza extraordinária. E ele ficava como se fosse encantado por aquilo. Era um casado. Mas era muito diferente. De repente, aquelas mulheres que ele via, elas ficavam assim, como que eu posso falar? Arredias e se afastavam. Porque ele escutava alguém dizer assim, uma delas dizer, ela chegou. Quando ele olhava, vinha uma outra mulher lindíssima, mas era como se fosse a chefe delas. E ele olhava assim, e aí ele acorda no meio dos tapas, porque a mulher acordou, ele estava se masturbando, e ela vendo aquilo, ele dormindo, casos reais, tá? Misericórdia. Eu tô te falando de casos que a gente já tratou. Aí a mulher batendo a nele. mulher assim, a esposa dele. batendo assim, né? Ela é uma mulher de Deus, ela viu que era algo ali espiritual. E ele dormindo, tentando acordar, e ele tocando. dormindo e se masturbando. Por quê? Porque ele foi atacado por aquela mulher, que na realidade não era uma mulher, eram entidades ali da área sexual. Muito provável que no dia anterior ele confrontou alguma entidade do sexo e que visitou ele. E ele estava se masturbando dormindo. Isso acontece com muitas pessoas. Como eu disse, por que esse podcast é interessante? Porque é uma coisa privativa. Muitas pessoas já tiveram experiências como essas, pastor. E não conta. E não conta porque não tem... É uma coisa privada, é uma coisa pessoal da pessoa. A ex-bruxa Oladumuke Adewi, que já veio aqui algumas vezes, uma pessoa muito especial, que sempre levanta em oração e intercessão pela minha vida, ela contou aqui que quando ela era bruxa, a nigeriana, Sim. ela se relacionava com demônios Sim. através de sonhos. Sim, aí já é outra situação. Aí é o que a gente fala de sexo noturno, né? Por meio de entidades. Através do sonho? Existem 3 maneiras, isso aqui é legal, vai explicar pro pessoal. Existem 3 maneiras de uma pessoa se relacionar com entidades. 3 maneiras. Primeira delas, as pessoas se relacionam através de incorporação. Então, por exemplo, uma pessoa que se deitou com 5, com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, com 100 pessoas na vida, com certeza teve uma dessas pessoas que ela já se deitou que estava incorporada através de uma entidade, tá? Eu já peguei casos, e diversos deles. Eu posso falar essas coisas aqui? Pode, fica à vontade. Então, vou falar, tô ensinando, manda, tá, queridos? Manda. Tô ensinando libertação, batalha espiritual, pra vocês entenderem sonhos. Pode falar, o senhor se responsabiliza pelas consequências. Não estou citando nada, estou falando de mundo espiritual. Não estou citando nada, estou falando de mundo espiritual. Até porque nós respeitamos as opiniões dos Com convidados, mas as falas do convidado nem sempre refletem na opinião do podcast. Mas pode ficar à vontade, pastor. Pode falar. Por isso que eu também digo, o que eu estou falando aqui, não estou citando nada, estou falando de mundo espiritual, não estou citando religiões, não estou citando pessoas, estou falando de casos que a gente pega. Até porque nosso intuito não é ofender ninguém, nosso intuito é sempre ajudar pessoas que realmente precisam de cura e de libertação. Mas pode falar. Mas eu peguei um caso, deixa eu lembrar agora. Que falou aí, já cortou. Eu estava falando do... incorporação, né? Eu só falou, existem três maneiras de se relacionar com 3 maneiras entidades. Que as pessoas se relacionam com entidades voluntariamente ou involuntariamente. Uma delas é a incorporação. A pessoa que se deitou com muita gente, com certeza, ela já se deitou com alguém que estava incorporado em algum momento. A pessoa mudou a voz, ficou abrupta, ficou nervosa ao extremo. As pessoas falam isso pra gente, pastor, é verdade, porque teve um momento assim com tal pessoa, que a pessoa mudou, o jeito, a maneira, a postura, eu vi que não era a pessoa. Já aconteceu também, eu já peguei casos de um marido chegar pra mim e falar assim, pastor, eu percebi que a minha esposa ela tinha uma entidade mesmo, porque ficava falando comigo e eu não dava conta. Porque queria sexo insaciável. Eu falava assim, eu não dou conta disso.
E realmente, depois a gente foi orar, essa pessoa estava endemoniada, tinha uma entidade ali que regia, e ele fazia, na realidade, o ato sexual com a esposa, mas tinha uma entidade que estava ali incorporada nela, se alimentando daquele sexo que eles estavam fazendo. Como já peguei caso também, pastor, de o rapaz, ele está, na realidade, no ato sexual, não conseguir ejacular. Olha só a situação. E nessa questão, a moça que está com ele invocar uma determinada entidade e ele ejacular na hora. Misericórdia. São casos reais. Casos de pessoas que a gente já tratou. Entende? Então, sexo com demônios por incorporação de alguém. Segundo, sexo com demônios por materialização de espíritos. Isso acontece. Como? Materialização. A entidade se materializa na frente da pessoa, ou ela está dormindo, ela acorda, a entidade está ali com ela e ela se relaciona com essa entidade. Já peguei diversos casos também. Já peguei casos de uma irmã que falou para mim, o meu marido ia trabalhar como caminhoneiro, quando ele saía eu colocava o avental, a entidade vinha, se materializava e eu me relacionava com ela. Geralmente essas pessoas, elas são muito ligadas à questão aí de ocultismo e tal. E pessoas que vieram, né, desse mundo. Isso é muito real, infelizmente. Se você for ver na internet, a maioria já teve situações desse tipo. E a maioria, eu vou falar para você aqui, ó, isso aqui vira até um corte. 99% das pessoas já se relacionaram com demônios. E não sabem.